Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Vazio Corporativo. Esse é um canal que nós vamos falar de tecnologia, de projetos, dessa vida corporativa aí zoada para quem é da área de TI, da área de negócios, da área de logística. Esse meio que dizem que faz o mundo funcionar, mas até agora só o que está funcionando mesmo é os relógios, né? Mas vamos lá. É, Entrando no assunto do vídeo, né, o primeiro vídeo do canal, respondendo já a pergunta que está na thumb, né? Por que em pleno 2025 eu resolvi criar um cliente de banco, né? Criar uma IDE para análise de dados, geração de arquivos. E o primeiro motivo é que isso já é um desejo antigo meu, né? Eu já tentei várias vezes, ou melhor, já comecei várias vezes esse projeto e acabava parando ele por algum motivo, seja por mais demanda do trabalho, seja por falta de tempo, entre outros, né? Mas simplesmente cheguei sempre e falei, vou tentar. A IA está aí já para acelerar projetos e sim, já adianto que vamos ter aqui 70% do código provido pela IA. Meu amigo, eu acho que ela vai realmente dominar a raça humana. Isso aí é inevitável. Pode escrever, inevitável. Mas é claro que nem tudo é perfeito, eu precisei ajudar ela em muitos casos, ter que apontar novas direções quando ela começava a engasgar em um determinado ponto. Não é uma questão muito de interpretação, né, da parte dela, é muito mais de, eu acredito, de comunicação mesmo, de saber dizer claramente o que você precisa. Poderia ter feito o projeto sem EA? Poderia ter feito o projeto sem EA. Eu ia penar mais com uma biblioteca ou outra, um componente que eu não conhecia muito bem, que não estava familiarizado, né? E o projeto levaria muito mais tempo. Isso aí, acho que para mim, da questão da IA, a principal é o tempo. Ela economiza um tempo grande. Ah, mas você perde muito tempo lá tentando explicar para ela o que ela quer. No começo sim, mas depois de um bom tempo, se você se familiarizar melhor com ela, a sua comunicação com ela fica até mais fluida. E esse é o caso. Então, este é o Merovingia, né? Nome inspirado em quem conhece Matrix, ao francês, o traficante de informações da Matrix. Eu me inspirei nessa ideia bastante no DataGrip, é um cliente de banco da JetBrains, né? Intelligent JetBrains, no Navicat e no The Beavers, né? Os dois primeiros são pagos, né? Infelizmente, né? Mas são softwares maravilhosos e o último é free, né? É um software muito bom, mas é óbvio que tem uma boa distância assim, entre eles. E eu queria uma coisa mais personalizada. Recebo muita demanda de focos diferentes, com análises diferentes, e eu queria uma coisa que eu pudesse organizar isso melhor, né? Então eu acabei criando o cliente. Como já deu para ver aqui embaixo, eu trabalho com bases de dados do QDB, né? São arquivos locais de banco de dados. Arquivos Parquet, que são dados imutáveis tecnicamente, né? São arquivos que uma vez gerado você não altera, porque ele já cria toda essa estrutura para acelerar as consultas. São bancos velozes, tá? Foi um dos motivos. Eu ia trabalhar com SQLite e acabei mudando para o DuckDB por conta dessa questão da velocidade, da performance, dos recursos que ele tem. Ele é muito bom. Varrendo o Reddit atrás de uma solução melhor SQLite, acabei esbarrando nele, testei e fiquei. Eu achei muito bom mesmo. Aqui também tem o Google Sheets, mas eu vou entrar mais para frente nesse detalhe, né, nos próximos vídeos. Ele é mais um cliente de consulta, né, não é nada tão avançado como é o DuckDB e o Parquet, por exemplo. Então, desenvolvido em Java, utilizei o NetBeans, outra ferramenta que acelera o desenvolvimento, porque você tem a construção da GUI de forma muito mais rápida. É um pouco limitado, porque a guia é construída por ele, então alguns recursos você acaba tendo que criar funções tipo post-creator e assim vai indo para conseguir contornar, mas o custo-benefício ali de tempo, né, é inegociável. Eu gosto muito dele, já trabalhei com outros softwares, mas esse aqui é o que eu curtei, gostei mesmo. Então, falando em interface, tema escuro, né, eu tenho muita dificuldade com iluminação, então o tema escuro para mim é muito bom. Eu criei uma saída, né, um log aqui na direita, com algumas informações de quando ele carrega, quais são as bases que ele está carregando. Toda a saída de informação normalmente vai estar dentro dessa caixinha aqui, né?
Ainda penso em melhorar, mas é uma coisa mais para frente, né? O projeto tinha como foco mesmo fazer as consultas. Então, ele tem um gerenciador de arquivo próprio, né? Mais para frente eu vou entrar para mostrar também. Tem um sistema de console que eu criei para executar algumas tarefas já fixas, né? Mas mais para frente eu mostro também, né? Vamos com calma, tem bastante recurso aqui. A ideia do software não é comercialização, pelo contrário, se o canal tiver um bom desempenho, seja de views, seja de inscritos, likes, assim que a gente bater 1.000 inscritos, eu vou compartilhar a fonte dele inteiro dentro do GitHub ou qualquer outro hospedador de arquivos aí, né? E a ideia mesmo é mostrar. O principal, assim, é o que dá para fazer com a IA. Tudo, tudo. Eu vou entrar num outro vídeo falando sobre IA, como eu já disse, mas o principal dela é aceleração de tempo. Uma pessoa sem conhecimento consegue criar as coisas? Consegue, mas ela vai gastar muito mais tempo. Agora, quem conhece, sabe o que fazer, como fazer, usando ela, a produtividade é imensa, né? Tô aqui, tem grandes CEOs de empresas aí, né? Incentivando seus usuários, seus colaboradores a utilizarem. Então, focando agora um pouquinho aqui dentro da ferramenta, eu criei janelas individuais para aquilo que eu trabalho com o DocuDB, com aquilo que eu trabalho com o Parquet, aquilo que vai ser trabalhado com o Google Sheets. No DocuDB eu criei uma basezinha de testes para cadastros. Eu pedi até para o ChatGPT mesmo criar para mim uma base de dados do que viesse na telha dele, com bastante colunas, com bastante linhas, para a gente poder fazer os testes aqui na ferramenta. Então ele gerou uma base de pedidos, se não me engano, criou lá os seus dados fictícios de clientes, né? Pedidos de clientes e produtos. Então, eu tenho um introspect aqui dentro da minha base, né? Então, eu selecionei a tabela, eu vou ter aqui a relação das colunas e os seus formatos, né? Os tipos de dados de cada coluna. E aqui eu criei uma prévia das primeiras 500 linhas do banco. Então, eu vou ter a exibição dos dados. Deixa eu mudar o mouse aqui. O touchpad hoje não colaborou. Então, eu vou ter todos os dados, coluna por coluna. A primeira facilitadora aqui da ferramenta já é na montagem da primeira select. Quero pegar todas as colunas que estão aqui nessa tabela para selecionar. Então, posso dar 2 cliques, informo um alias para ela e pronto, já montou uma base da select. Eu sei que algumas pessoas têm toque, mas eu gosto da vírgula à esquerda dos campos e não à direita, tá? Então, eu entre os outros colegas da área, a gente fala que cada um tem a sua letra, né, ao escrever, seja uma select ou seja um código. Então, clico roda consulta, tem 6.000 linhas aqui, eu acho que tinha, não sei, acho que tem umas 20 colunas, não lembro direito ao certo quanto foi que ele criou, mas tem bastante colunas aqui para mostrar o bom desempenho de um banco, tá? Então, como podem ver também, o editor ele já tem, né, um sistema de highlights para as palavras-chave. Então, por enquanto que ele está tudo usando a cor branco e roxinho, mas vamos adicionar aqui um filtro. Vamos botar aqui o Caltrim. Eu posso trazer o campo também, eu posso digitar, eu posso trazer o campo simplesmente ao clicar em alguma parte da minha tabela. Ele vai pedir para repetir o alias que colocou. Tem que botar numa memória e especialize ficar programado, mas vamos lá, uma coisa de cada vez, né? Então eu vou botar aqui, vamos pegar Brasil mesmo. Roda a minha consulta, né? Algumas palavras, alguns termos, ele já mudou a cor, né? Se eu botasse um end aqui, acho que o end eu botei de outra cor também. Vamos ver um outro campo para filtrar dentro da minha consulta. Status pago, ok, vamos lá. E pago está em minúsculo. Eu acho que ele é sensitivo, não é sensitivo, mas vamos ver. Então, o editor funciona bem. O sistema já tem um identificador de caracteres para dimensionar o tamanho das colunas, né? Inclui isso também. Com base no relatório, eu posso exportar esses dados
Para uma tela de view, para fazer um outro filtrozinho qualquer, tá aqui, eu quero criar uma view para não ter que mexer na minha select, eu quero filtrar uma determinada informação aqui, e pronto. Vamos pegar aqui cidade, eu vou pegar Curitiba. Então eu vou digitando, ele já vai ordenando e filtrando apenas dados. Mas seria uma subconsulta, né, para facilitar não, como eu falei, não alterar a select, né, e você pesquisar alguma coisa se está retornando esse resultado ou não. Ele também permite já gerar o CSV, seja ponto e vírgula, seja vírgula, vai depender do leitor que vai utilizar. E daqui eu já posso gerar um arquivo Parquet também, para consultar, para gerar uma massa maior de dados, ou para um outro sistema que vai usar essa informação apenas como se fosse uma base de parâmetros fixos, coisas desse tipo. Eu montei um dobramento de código, igual tem tanto na Navigate como no DataGrip, que fica um sinalzinho de mais e menos dentro, né, de um bloco da Select, para que você possa encurtar, né, dobrar, para tirar ele do campo de visão e você consiga enxergar melhor o código. É um pouco diferente daquele conceito, não é um sinalzinho de mais, nem um sinalzinho de menos, é como se fosse uma abreviatura, né? Ele abrevia a select usando uma palavra, né, que vai ficar armazenada, nessa chave aqui para identificação, tudo, né, até para edição se for o caso, e aí é mais para reduzir quando você está usando consultas maiores, né? Tem uma opção para estender a tela de código caso eu precise. Não fiz uma para estender a base de visão, não vi necessidade nesse momento. E lá na tela do Parquet ele vai ter mais recursos até porque tem mais funcionalidade, né? Eu gostei muito mais do Parquet, né? Principalmente para a questão de análise de dados, né? Às vezes acabo recebendo bastante essa demanda de pesquisar um evento, alguma coisa em específico, e o Parquet é o que eu tenho mais utilizado. Uso o DuckDB mais para as aplicações que eu crio, né? Que são locais. Até antes de encerrar aqui o vídeo, né? Eu sou desenvolvedor Java, né? Não sou especialista em nada, já deixo isso claro, né? Eu sou aquela pessoa que aprendeu fuçando, que aprendeu correndo, estudando aqui, estudando ali, e fui me desenvolver em cima disso. Então, o desenvolvimento é com foco em desktops, né? Já estou me aventurando aí no Kotlin para o mobile. Como vocês puderam ver, o meu ambiente é Linux, né? Eu estou até fazendo essa gravação por um tablet, porque o microfone do meu Note não estava cooperando. Então, eu estou acessando o meu Linux aqui via VNC Server e gravando tudo isso via tablet, né? Mas esse tablet, depois mais para frente, mostra também, ele tem uma camada aqui Linux, né, via Termux, e que eu também posso desenvolver aqui dentro, numa boa. Então, é isso. Eu continuo mais detalhes sobre a ferramenta no próximo vídeo e espero vocês lá. Até!